Uma boa tarde a todas e a todos. Vamos ver se o microfone não me trai aqui, né? Fica difícil, né, falar depois de tantas reflexões, né, que o professor, os colegas que antecederam, né? E depois de tantas discussões já nesse seminário. Então, prometo de ser bastante rápido, uns 30 minutos no máximo, e a Maria vai me controlar no tempo, é necessário, né? Até porque nós estamos bastante cansados no corpo, pelo menos, depois de 3 dias de debate. Diria o nosso Lívio Dutra, nós estamos um pouco esgolepados já, né? De tantas atividades bastante intensas, mas em termos de reflexões, né, de relações e de experiências, estamos muito enriquecidos. Então isso é muito confortável. Eu vou, no tema educação libertadora, eu vou partir de uma leitura que é da área da filosofia, mas um diálogo mais diretamente a partir da obra de Paulo Freire, que é a minha experiência mais fecunda, mais inspiradora em termos de pesquisa na área da filosofia da educação. É a área que eu me sinto mais familiarizado, né? mais à vontade, né? para falar desse tema que foi o convite da Magali sobre educação libertadora num contexto que, partindo da América Latina, mas hoje se coloca a nível mundial, essa experiência de um paradigma fortemente enraizado na América Latina, que é a educação popular, principalmente a partir desta grande efervescência de movimentos populares, de movimentos progressistas em termos de experiência de organização política, organização da economia alternativa, organização de processos culturais bastante inovadores e esperançosos no contexto dos anos 60 na América Latina toda. A gente fala bastante a partir, claro, da experiência brasileira, né, a efervescência que foi aqui nos anos 60, mas também vários países da América Latina. Pena que depois veio todas as ditaduras, né, o contexto dos regimes totalitários e frearam e atrofiaram grande parte desse potencial, né, que ressurge depois do processo da redemocratização. Nesse contexto é que eu organizei 3 pontos para nós fazermos um pouco essa discussão, que já coloco novamente, é uma leitura, uma forma de olhar para esse tema. Partindo então da contribuição da obra de Paulo Freire, 3 pontos eu acho que é importante, necessário para nós tentarmos resgatar, né, e a partir desse resgate também pensar perspectivas. A importância, né, da obra de Paulo Freire na atualidade, é um autor brasileiro muito conhecido mundialmente, mas talvez menos conhecido no Brasil, né? O Brasil não valoriza tanto os seus próprios autores e, de certa forma, a América Latina toda tem um pouco esse complexo de inferioridade, né? Essa questão que vários palestrantes já colocaram, né? Muitas vezes da não valorização da nossa própria produção mais autêntica, mais enraizada, né? Enraizada nessa questão da alma profunda, que o professor Tully apontou um pouco na nossa América. Um segundo ponto, a questão mais filosófica da pedagogia freiriana, né? As bases filosóficas da obra de Paulo Freire, que praticamente já não é mais uma obra só de Paulo Freire, é uma obra coletiva, porque vem se recriando, se ressignificando e continua produzindo fecundamente novas possibilidades. E o terceiro ponto seria as contribuições de Freire para a educação popular ou também educação libertadora, entendendo aí
a vertente da educação popular, que não é um conceito unívoco, né, o único conceito de educação popular, mas dentro dessa vertente que emerge de forma mais fecunda, mais forte, a partir dos anos 60 para cá. Bem, então, o primeiro ponto, acho que é ressaltando a pedagogia do oprimido, que é o livro escrito por Paulo Freire, o mais conhecido mundialmente, né, traduzido em aproximadamente 20 idiomas diferentes. Ele é uma obra coletiva, né? É uma obra coletiva, não é mais uma obra apenas de um autor. É um processo que está sendo, embora o texto, né, é assinado por Freire, mas em termos de desdobramento, de interpretações e de construção, é um processo hoje coletivo no mundo todo, nessa perspectiva de nós construirmos alternativas e principalmente de nós ressignificarmos processos libertadores. É uma pedagogia que desponta de forma muito fortemente engajada nas lutas sociais por libertação. Exemplo, né, alguns exemplos que nós podemos ainda retomar e ressignificar hoje, mas os próprios movimentos sociais populares, né, que tanto produziram processos de libertação, né, de afirmação da nossa cultura, da nossa identidade, e que vem produzindo, né? São processos que estão em andamento. Muito importantes, né, nós olharmos que muitas vezes querem nos fazer acreditar que isso já morreu, que isso, principalmente nessa onda neoliberal dos anos 90, que não havia mais conflito de ideologias e que a ideologia hegemônica é que vai se impor quase que na sua totalidade. Então, a partir dessa produção e dessa diversidade de experiências, né, dá para afirmar com bastante convicção que todos esse acúmulo de experiências, de formas de organização alternativa, e que outras que ainda não foram organizadas, mas que há uma potencialidade, né, de outras experiências serem legitimamente consolidadas, há uma pedagogia comprometida em todo o nosso continente com essas lutas sociais emancipatórias ou lutas sociais libertadoras a partir dos oprimidos. Então, esse processo todo de organização popular, né, vai produzindo também um novo paradigma pedagógico que não é, claro, é um paradigma nosso e que, de certa forma, hoje ele também é um ponto de partida para outros povos mundialmente também oprimidos e que sofrem, né, nessa geopolítica mundial muito fortemente marcada pela exclusão e pela opressão, sofrem, semelhante ao nosso continente, processos digamos assim, de dominação desse modelo hegemônico que vem dos países centrais. Então, a obra de Freire, né, claro que não sozinho, a partir, claro, de uma perspectiva de confluências de vários autores, nós podemos dizer que a obra de Freire, ainda hoje, é uma obra com uma intencionalidade política muito clara na questão do empoderamento dos oprimidos, né? Lá no capítulo 4 da Pedagogia do Oprimido está muito claro isso, a importância de uma pedagogia da luta política, e não apenas, vamos construir uma política, mas é necessário pensar uma pedagogia dessas alternativas de construção de uma luta política claramente definida a favor da libertação dos oprimidos. Então, o processo, né, de unir os diferentes na luta para enfrentar o antagônico. Acho que isso dá o que pensar. O que significa isso, né? Podemos retomar a discussão a nível de América Latina hoje, né? O que significa essa união dos diferentes, né? Não só a nível de política partidária, né, de eleições, né, de uma democracia representativa, mas principalmente a nível
construir uma democracia de alta intensidade, uma democracia realmente real, não apenas formal. A construção de uma cultura de libertação através de práticas sociais e projetos de transformação cultural a partir da organização popular. É claro que não podemos endeusar a cultura popular, né, ou não podemos ser ingênuos de achar que tudo estaria resolvido partindo, né, do popular, do que vem das classes populares, o que vem dessas experiências alternativas. Tem muitas coisas que reproduzem também lógicas contraditórias no sentido da reproduzir a opressão. Mas eu acho que não dá para esperar das classes dominantes que elas vão produzir alternativas de libertação ou de superação da opressão. Então, a identidade ou a definição claramente política, né, da pedagogia freiriana. Acho que o cultivo, um outro aspecto também é o cultivo de um novo conhecimento, uma nova ciência, né? O Freire vai falar fortemente da importância de nós ir construindo uma ciência biófila, uma ciência que seja a favor da vida. E eu acho que foi, em vários momentos desse seminário, desse congresso, colocada a importância da ética articulada com a política e com a epistemologia, a não fragmentação disso, que infelizmente numa ciência hegemônica, num paradigma hegemônico que vem desta raiz europeia, eurocêntrica, né, da modernidade, né, dessa racionalidade técnico-instrumental, onde que ciência e tecnologia tem que estar fortemente atrelada, né, e aí vem toda a questão da universidade hoje, né, a questão do quantitativo, né, da eficiência, do produtivismo atrelado ao curriculares, ao coleta captus, e toda essa esquizofrenia que nós chegamos hoje, que nos oprime a todos, né, alunos, professores, e exclui, né, fortemente aquilo que, ao meu ver, seria a alternativa, que seriam os processos em curso na sociedade e que seria esperança de transformação mais profunda da sociedade. Então essa lógica de uma razão instrumental, ela está fortemente impedindo muitas vezes inovações interessantes que poderiam ser alimentadas e cultivadas nos espaços acadêmicos. Então acho que é importante a gente pensar que conhecimento, né, que ciências, que processos epistemológicos formativos nós precisaremos cultivar, né, na universidade e em todos os espaços da educação escolar e em todos os espaços e projetos educativos para além da educação escolar. Então, não há neutralidade nenhuma nessas escolhas que a gente faz. A valorização, né, dos saberes, da experiência, né, o Freire vai insistir muito nessa questão de valorizar os saberes de experiência feita, a importância dos diferentes saberes. E nesse sentido, a construção de saberes coerentemente com esse princípio de valorizar os diferentes saberes, seja o popular, né, o religioso, o acadêmico, o científico e os saberes religiosos ou as experiências místicas, valorizar as diferentes matrizes de saberes numa perspectiva de cultivar e alimentar sempre o diálogo. Então, se não tem diálogo entre esses diferentes saberes, numa perspectiva interdisciplinar, não vai ser possível a valorização desses diferentes saberes. Algum saber vai ser hegemônico e os demais vão ser periféricos ou, de certa forma, colocados como secundários. E, nesse sentido, ainda mais um aspecto que eu considero muito fecundo, muito atual, uma proposta de Freire, na pedagogia freiriana, é a questão de um pensamento pedagógico que se recria, que está sempre em movimento. Não é algo que, olha, nós vamos colocar na rua esse bloco e esse o modelo e pronto. Não, é um processo fundamentalmente aberto, né, em movimento,
e nesse sentido nós precisamos não ficar em Freire, mas partir dele para, seria aquele desafio já colocado de forma clássica na filosofia, né? A importância dos discípulos superarem os mestres, né? Ou a importância de novas leituras, né? E novas experiências, a partir, é claro, de um pensamento fecundo. Então, a pedagogia da esperança, um outro escrito muito importante de Freire, que escreve lá no 91, publica em 91 aproximadamente, um reencontro com a pedagogia do oprimido, e a pedagogia da autonomia, que é aquele livrinho talvez mais conhecido atualmente entre nós, os cursos de formação de professores, principalmente, é o último que ele escreveu em vida, né, em 96, vão colocar muito fortemente a importância dessas novas leituras e desse movimento, né, sempre tensionando o que já estamos pensando, o que já estamos sentindo e vivendo, a importância de superação dialética, né, ou dialético fenomenológico dessas experiências, porque é necessário ressignificar, produzir novos sentidos para que uma educação seja efetivamente libertadora. Tudo que já tem sentido pode, se congelarmos ou se ficarmos num dogmatismo, pode perder o sentido, e é a importância da ressignificação. Bom, um terceiro ponto, então, um segundo ponto, melhor dizendo, quanto tempo ainda tem? Eu considero que Freire, diferente do que muitos leram e ainda hoje muitas vezes repetem, que ele produziu uma filosofia da educação, né? Ele deixou um legado que é uma filosofia da educação, não apenas um método ou digamos assim, um modelo pronto, não, um pensamento fecundo em termos de nós podermos construir alternativas a esta pedagogia que ainda é fortemente enraizada, né, que vem de uma herança europeia, eurocêntrica. Então, como uma filosofia da educação, na minha forma de ler e interpretar, ele tem 4 grandes dimensões. Tudo começaria, ou o ponto de partida mais radical é que educação é humanização. Então, educação não é a mesma coisa que isso que a gente muitas vezes concebe na escola ou na universidade. A educação é estar se formando a partir de um curso, né? Temos gente muito bem matriculada, né? Muito bem escolarizada, mas com quase zero de educação, porque a questão da humanização é outra dimensão, é outra história. Então, antropologia. Por que antropologia? Freire vai colocar fortemente essa fundamentação antropológica de tudo que nós pensarmos e fizermos na educação. O ser humano, ele não é. Ele está sendo numa constante busca de ser mais. Então, a partir daí, entra toda a provocação, no sentido que desta consciência da nossa inconclusão, ou da consciência de que nós somos profundamente um vir a ser, né? Sempre numa incompletude e de certa forma numa frustração, no que não queremos ser o que já somos, queremos ser mais, é a razão central de nós nos mobilizarmos por nos educarmos a nós mesmos em um conjunto cada vez mais provocativo e fecundo de relações. Então, o ser humano como um ser de relações, ele não é sozinho, se explica a partir das relações, tanto com a natureza quanto com os outros, com o mundo, o universo. Então, essa busca de ser mais é que produz, né, a rigor, o sentido da nossa existência. Se a gente parar de projetarmos em termos de não abstrato, mas a partir da nossa radicalidade como ser no mundo, nós nos paramos de projetar o nosso futuro, nós morremos. Só falta dar o atestado de óbito, mas já o ser humano está morto, né? Então a constante busca de projetar
a nós, em relação com os outros, é que produz os sentidos e nos ressignifica constantemente. Então, o sentido da vida como uma conquista, uma busca de ser mais, claro, se conquista, mas se busca sempre mais do que já conquistamos, o disparador, né? É o grande motivo para a superação de tudo que nos oprime. Então, nesse sentido que é colocado, né, por Freire, a radicalidade desse conceito. Educação é humanização. Educação não tem como não buscar a libertação. Né? Nessa busca de superação daquilo que oprime é que nós vamos nos humanizando, e claro, não concebendo isso individualmente. A radicalidade freiriana está na questão de tudo é concebido como uma intersubjetividade. Não é nós que explicamos a nós mesmos, mas é a relação com os demais que explica a nossa existência. Bom, como o tempo é rápido, eu vou lançar aqui a questão epistemológica, que deu um problema na concepção epistemológica de Freire. O grande potencial, né, da pedagogia libertadora é a questão, se eu interpreto bem Freire, esse movimento de superação na dimensão epistemológica, o movimento de superação do ingênuo para a criticidade. Então Freire vai falar por longos anos da conscientização, que teria vários momentos. Aí depois, como foi muito mal interpretado, várias, né, interpretações equivocadas, numa linha psicologizante ou numa linha idealista, ele deixou de falar desse termo. Mas no último livro, Pedagogia da Autonomia, ele retoma esse conceito bem rapidamente e coloca de uma forma assim bastante direta, né, de que a curiosidade humana, né, e essa dimensão da busca da criticidade, ela é como que uma dimensão, de certa forma, a curiosidade é uma dimensão natural, né? As crianças têm isso, todos os seres humanos têm essa dimensão da curiosidade. A importância, né, é que uma educação libertadora fosse, a diferença essencial, uma educação libertadora é transformar essa curiosidade de ingênua para a crítica. Né? Então aí eu acho que está um dos grandes papéis, né, dos educadores, né, porque as pessoas não se educam no espontaneismo, né, e nem sozinhas, e também não só de lá para cá. O processo é intersubjetivo, numa perspectiva do coletivo. Então a intersubjetividade nos remete para as relações coletivas, a prática coletiva. E a conscientização, eu acho que tem momentos, claro, que são a relação mais individual, mas o grande potencial do processo conscientizador é na coletividade. Um exemplo prático seria, não adianta nós lermos excelentes livros de abrir a criticidade, né, da nossa mente, da nossa inteligência, das várias inteligências, mas nós não nos comprometemos coletivamente com práticas de intervenção na realidade. Então, uma boa reunião, um bom congresso, e aqui, depois dessa nossa mesa, tem o planejamento do próximo e como nós movimentamos. Não adianta a gente discutir várias questões, várias relações, e se não há encaminhamento prático de ação coletiva. Então, o que é encaminhado a partir do debate, das ações, de refletir, de discutir, em termos de ação prática? Então, a conscientização, acho que se nós pegarmos a mensagem freiriana, ela tem uma dimensão muito mais forte na coletividade, ações coletivas, né, no sentido de intervenção na realidade, de planejamento conjunto para agirmos também de forma compromissada com o compromisso de transformação da realidade. Por isso que uma antropologia ou uma discussão epistemológica nos remete para a política. Se não tem luta política, não vamos sair apenas da denúncia. Vamos fazer a denúncia e não conseguimos superar esse nível.
Quer dizer, tomamos consciência, mas não atingimos a conscientização. Então, a conscientização requer, por isso que é difícil, é um processo doloroso, dolorido, é um parto, né? O Freire até usa isso, é um parto dolorido, esse processo de construção da liberdade. Não que a gente ganha de presente a liberdade, é um processo construído. Então, a liberdade, numa concepção freiriana, é a libertação, mas é um processo coletivo. E, implica na luta política. Não vai ter mais liberdade, não vamos ter processos de superação de opressão se nós não conseguirmos colocar em movimento lutas políticas de embate, de superação das situações limites. Então, a utopia de um projeto de sociedade a partir dos oprimidos, e aí não é só na dimensão econômica, várias dimensões, é o papel de uma educação libertadora. Esse seria o papel, a meu ver, central, né, seguindo uma pedagogia freiriana libertadora, é a questão da utopia política. A pedagogia, então, da luta política que eu me referi no início, é esse desafio de um diálogo crítico, problematizador, que faz a denúncia, mas que busca construir um novo. Então, não fica só na denúncia, mas tensiona constantemente a questão da denúncia com o anúncio. O que nós propomos no lugar disso que nós não queremos mais que continue aí. Então, é necessária, se nós analisarmos as questões políticas hoje, seja Brasil, América Latina ou mundialmente, a necessária reinvenção do poder, porque não adianta conquistar o poder, digamos assim, por pessoas que vêm da classe popular, que vêm da militância histórica, mas a conquista do poder não basta, não garante, né, esse processo de libertação. Apenas a conquista do poder e não a reinvenção do poder, e principalmente os sistemas hegemônicos que hoje fortemente dominados pelos mecanismos do mercado financeiro, apenas você faz remendo num pano podre, né? Então, o grande embate, né? A grande dificuldade dos países mesmo da América Latina. Temos várias experiências de governos, digamos assim, mais de uma origem de esquerda, né? Mas que não conseguiram fortemente produzir essa ruptura, e isso eu acredito que também não é possível em um país isolado, né? A importância de avançarmos numa integração latino-americana, isso Dussel coloca com muita clareza, né, para nós produzirmos alternativas a essa dominação do mercado mundial. E desafio, então, só para finalizar, da luta ética. Mais 2 minutos. Desafio da luta ética, né, nessa articulação de uma proposta freiriana, né, de uma educação libertadora, questão antropológica, questão epistemológica, coerente, né, com uma concepção antropológica, e a articulação dessas duas dimensões com a política e com a ética. O Freire ele não explicitou de forma muito assim estendida, né, o que seria uma ética universal, mas na pedagogia da autonomia, já nas primeiras palavras, acho que tem ali, né, insights interessantes, né? O que seria a ética universal do ser humano, né? Em primeiro lugar, ele fala também ética maior e ética menor, né? No fundo, a ética menor é a moralidade, né, comprometida com a reprodução do sistema hegemônico, todo o processo de reprodução do status quo. Então, temos uma moralidade, né, um conjunto de regras que estão a serviço da manutenção de tudo que está aí. Isso é altamente opressor. Não é esperança, não é saída da libertação por aí. A ética, né, a ética universal do ser humano, uma perspectiva humanista, humanizadora, em primeiro lugar, é um pensamento crítico, profundamente crítico, de denúncia dessa moralidade comprometida com a manutenção do status quo. Então, a lógica do mercado, por exemplo, várias passagens vai fazer isso. Agora, é claro que, em termos de anúncio,
aponta-se a questão da experiência, né, da nossa espécie humana, em termos universais, a experiência dessa luta por libertação. E dos princípios éticos nessa perspectiva, uma ética universal do ser humano, humanizando, né, a si, aos outros e à sociedade, é o princípio da indignação. Em primeiro lugar, tudo que atenta contra a nossa vida, a reação ética é a indignação, que é uma primeira. Então Freire vai falar a importância, né, da justa raiva, a importância da indignação, no sentido de não aceitarmos as situações que nos humilham ou nos colocam, né, numa situação de indignidade. Então, numa perspectiva da educação libertadora, não há educação neutra, não tem como haver neutralidade, né, frente às realidades opressoras e que nos desumanizam. Elas são dimensões inseparáveis. Educar é discutir, é romper, fazer escolhas, estar ao lado dos oprimidos, defender a humanidade roubada. E, nesse sentido, só para finalizar, a importância da epígrafe da pedagogia do oprimido, de que lado estamos, né? Aos esfarrapados do mundo e aos que com eles se solidarizam e, nos solidarizando, lutam por transformação para superar essa situação de limites. Eu teria mais questões, mas acredito que essas slides podem ir lá no espaço da página do Congresso e aí o pessoal pode revisitar, né? Então, encerro por aqui, agradeço, muito obrigado e vamos para o diálogo, né?